Vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre operações básicas: escavação, carga, transporte, descarga e compactação. Projeto de terraplanagem de conceitos. O projeto de terraplanagem tem por objetivo a definição e preparação da secção geométrica mediante a execução de cortes ou aterros, localização e distribuição dos volumes dos materiais destinado à conformação do grade da plataforma conforme elementos definidos pelo projeto geométrico e estudos em loco na área de projeto. O limite das áreas destinadas ao corpo estradal é definido pelas estacas, 20 metros no sentido longitudinal e através da distância dos offsets, mais 2 metros para cada bordo, marcados em campo pela equipe de topografia. Escavação, carga e transporte de materiais consiste em um conjunto de operações cuja finalidade é construir o corpo estradal, tomando como referência as cotas do grade projetado de terraplanagem. Nota de serviço, onde será marcado em campo através dos offsets as larguras dos subtrechos de corte ou aterros. Escavação de carga e transporte do material em corte. Cortes são segmentos de rodovia cuja implantação requer escavação e transporte do material constituinte do aterro natural ao longo do eixo no interior dos limites dos offsets que definem o corpo estradal. As operações de execução limitam-se em escavar o subtrecho definido até atingir as cotas de larguras do projeto, levando em consideração as declividades dos taludes, seja de cortes em solos ou partes cortes em rocha, taludes com cortes de solos 1/1 metros e cortes em rochas de 4/1 metros. O material escavado será destinado e transportado para os subtrechos dos aterros quando atender às especificações técnicas do projeto, ou será destinado a locais previamente definidos e designados pela equipe de fiscalização. Compactação de aterros. A compactação de solo é o processo manual ou mecânico que visa reduzir o volume dos seus espaços vazios, aumentando o seu peso específico aparente e tornando-o assim mais estável. Trata-se de ensaio que tem em vista dois aspectos: aumentar a relação do contato entre os órgãos e tornar o aterro mais homogêneo, melhorando suas características de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Para corpos de aterros de altura superiores a 2 metros, as camadas inferiores até a costa de 60 centímetros abaixo do grade projetado deve ser compactado em camadas no máximo 60 centímetros de espessura por lançamento, dentro da umidade ótima, até atingir um grau de compactação e no mínimo 90% da PN. Para a camada final, o grau de compactação não poderá ser inferior a 95% do PN. Os equipamentos utilizados devem atender às especificações de cada tipo de solo que será utilizado no corpo de aterro, tendo em vista a projeção, o transporte e o cronograma definido para cada etapa da obra. De modo geral, os rolos vibratórios devem ser usados para solos arenosos. Para solos argilosos, os rolos do tipo pé de carneiro são os mais indicados, tá? Sendo os rolos pneumáticos adaptam-se a quase todos os tipos de solo. Importante lembrar, a principal diferença entre o processo de compactação e o de densamento é que o primeiro está focado na diminuição dos vazios do solo, que se dá por expulsão do ar nele contido, tá? Esse é o principal objetivo da compactação. E já o adensamento, ele vai fazer o quê? Ele centra-se na expulsão de água dos interstícios do solo. O adensamento, ele vai tentar tirar a água daí no solo. Agora, referente a tempos de ciclo. Os equipamentos em geral realizam operações repetitivas, ou seja, trabalham em ciclos.
Entende-se por ciclo conjunto de ações ou movimentos que o equipamento realiza desde sua partida de uma determinada situação até seu retorno à sua situação semelhante que marca o início de um novo ciclo. O tempo decorrido entre as duas situações é denominado durante o ciclo, ou tempo total do ciclo, que determina o intervalo durante o qual o equipamento em questão realiza certa quantidade de serviço. A quantificação do serviço e realização durante o ciclo e seu tempo total de duração são elementos fundamentais para a determinação da produção horária de equipamento para dimensionar e equilibrar o restante dos equipamentos que com ele formam patrulhas, bem como para calcular a produção da própria patrulha logo. Ciclo. Período de tempo onde ocorre numa única vez todos os eventos repetidos necessários à produção. O que é o tempo de ciclo? É o intervalo do tempo decorrido entre duas passagens consecutivas de máquinas por qualquer ponto do ciclo. O início do ciclo é variável conforme o tipo de atividade será escolhido. Um momento conveniente, bem caracterizado e de fácil identificação. Tempos fixos. Não dependem de distância, exemplo, tempo de carga, descarga e manobra. Tempos variáveis são atividades de transporte que dependem da distância percorrida. Capacidade, medida de quantidade, volume ou peso existente em um continente, exemplo, caçamba. Produção mecânica de serviço, equipe mecânica, conjunto de equipamentos de veículos reunidos para execução conjunta de dados de serviço. A produção das equipes mecânicas correspondente sempre é do equipamento principal devido ao próprio princípio através do qual as patrulhas são compostas. Essa produção pode ser determinada por métodos teóricos que levam em conta as características de catálogo do equipamento ou por meio de métodos empíricos que implicam medições feitas diretamente no campo. Até aqui as informações relativas à produção de equipes mecânicas foram geradas pelo método teórico. É recomendável, entretanto, que o DENIT implante planos de pesquisa do campo com vistas à eventualidade de produção de condições reais de execução. Esses levantamentos servirão como aferidores e batizadores de resultados obtidos e teoricamente garantindo assim a validade de seus valores, permitindo adquirir maior sensibilidade para as possíveis variações devidas a particularidades das condições em que os serviços são realizados. O método teórico. Pela sua facilidade e praticidade, não deve ser abandonado, apenas seus resultados devem ser periodicamente verificados por comparação com dados levantados no campo. O método teórico para a determinação de produção de uma equipe mecânica parte do princípio de que esta será sempre igual à produção do seu equipamento principal. A própria forma como a patrulha é dimensionada responde por essa afirmação. Desta forma, conhecendo-se a produção horária do equipamento principal, estará determinada a produção de patrulha. A produção do equipamento principal, por sua vez, é calculada através de formas específicas para cada tipo de equipamento. A avaliação empírica da produtividade dos equipamentos na realização de certos serviços requer que se conheça basicamente os valores de suas grandezas de produção realizada durante um período determinado e os tempos de cada uma das fases por que o equipamento passou. Ao longo do mesmo período, isto é, seu tempo operativo e seus tempos produtivos devidos às diversas causas inerentes realizados, sejam elas normais ou ocasionais, a determinação da produção realizada não ofere maiores problemas. Ela será calculada através da diferença de suas medições, a primeira é realizada no início do período e a segunda no seu término. A mensuração dos intervalos de tempo correspondente às diversas fases atravessadas pelo equipamento durante a realização do serviço requer algumas considerações preliminares que têm por finalidade determinar os tempos que devem ser levantados e a forma de fazê-lo. Em primeiro lugar, é necessário prezar perfeitamente o serviço que está sendo realizado. O equipamento cuja produtividade
se deseja avaliar os demais equipamentos que compõem a... Em primeiro lugar, é necessário caracterizar perfeitamente o serviço que está sendo realizado, o equipamento cuja produtividade seja avaliada. Os demais equipamentos que compõem a patrulha encarregada do serviço, os tipos de materiais naturais que estão sendo trabalhados, as condições climáticas sobre as quais os serviços estão sendo realizados, principalmente quando estas têm influências nos níveis de desempenho, a data, a obra e o local onde o serviço está sendo realizado. O executante da obra, o regime de contratação e o regime de todos os atores podem influir na produtividade que se deseja levantar e, portanto, devem ser explicitados para que possam ser levados em conta quando se fizer uma eventual comparação ou crítica de valores. O passo seguinte será definir os tipos de intervalos de tempo que se deseja levantar. Para tanto, é necessário que se conheça antecipadamente o tipo de serviço que está sendo o objeto de estudo e, em particular, o papel nele desempenhado pelo equipamento cuja produtividade seja medir. A rigor, tais tempos podem ser classificados em operativo, produtivo, em esperas e improdutivo. Tempo operativo é aquele que o equipamento está dedicado ao serviço em frente ao trabalho, com seus motores ou ligados, quando for o caso, ou em condições de trabalho quando se tratar de equipamento não propelido mecanicamente. O equipamento operativo comporta de suas duas situações, produtivo e em espera. No seu tempo produtivo, o equipamento está efetivamente executando alguma das tarefas a ele inerentes, de acordo com o interesse do levantamento de que se pretende realizar. Essas diferentes tarefas podem ser discriminadas como fases de serviço a serem apropriadas. Quando em espera, o equipamento está aguardando que algum outro componente da patrulha complete sua parte no modo a abrir frente para que possa atuar. Tais esferas têm sua origem em desequilíbrios internos e resultam de se juntar numa mesma patrulha equipamentos com capacidade e níveis de produtividades diferentes, de tal sorte que o ritmo de tais tem condicionado a produção do conjunto. Aplica-se este conceito apenas quando esferas forem em curta duração que não justifiquem desligamento de motores. Durante as esferas assim concretizadas, os motores estarão funcionando em marcha lenta, ou os equipamentos realizam os pequenos deslocamentos para melhor se posicionarem. Os tempos improdutivos, por sua vez, comportam paradas de mais longa duração, em que os equipamentos continuam vinculados ao serviço e seus operadores permanecem mobilizados, mesmo que seus motores tenham sido desligados. Tais paradas podem ter as mais diversas razões, como por exemplo chuva, falta de material, necessidade de operar, quebrar o faro de equipamento em questão ou de algum outro componente de patrulha, reabastecimento de combustível, etc. A fim de não complicar desnecessariamente a apropriação, é preciso avaliar quais deles se deseja individualizar e quais os que podem ser tratados em conjunto, sob a rúbrica de outros ou de diversos. Continuando o tema pertinente ao concurso do DENIT, vamos começar agora falando sobre equipamentos de terraplanagem, tá ok, pessoal? Há na construção civil uma diversidade de equipamentos capazes de atuar na terraplanagem. Alguns desses equipamentos têm a capacidade e o poder de executar serviços semelhantes, porém com rendimentos e custos distintos, ou seja, diferente. A necessidade que se conhece as potencialidades das trações, as máquinas e de a forma de viabilizar um bom planejamento, neste caso, os serviços com movimentos de terra. As máquinas de terraplanagem estão em contínuo processo de aprimoramento tecnológico, com elevado valor de mercado, tá ok? Exigindo operadores bem treinados. Exemplo, visão interna da cabine de um trator.
Classificação dos equipamentos. Unidades de tração, tratores. Características dos tratores. Esforço trator. É a força que o trator possui na barra de atração, no caso de esteiras, ou nas rodas motrizes, no caso de tratores de rodas, para executar funções de rebocar ou de empurrar outros equipamentos ou implementos. Agora, a velocidade, outra característica interessante, é a velocidade de deslocamento da máquina, que depende, sobretudo, do dispositivo de montagem sobre esteiras ou sobre rodas. Aderência é a maior ou a menor capacidade do trator de deslocar-se sobre diversos terrenos ou superfícies revestidas, sem haver o patinamento, né? A falta de estabilidade, no caso da esteira, ou pneu, sobre o solo, ou o revestimento que o suporta, que está no caso abaixo, né? Flutuação é a característica que permite ao trator deslocar-se sobre terrenos em baixa capacidade de suporte, sem haver o afundamento excessivo da esteira ou dos pneus da superfície que o sustenta, né? Não ficar afundando muito. A flutuação, ela não pode ficar afundando. Balanceamento é a qualidade que deve possuir o trator proveniente de uma boa distribuição de massas e de um centro de gravidade a pequena altura do chão, dando-lhes boas condições de equilíbrio sobre as mais variadas condições de trabalho. Tipo de montagem de tratores: esteiras, pneumáticos, tratores de esteira. Campo de aplicação: esforço trator elevado, rampas de grande declividade, terrenos com topografia acidentadas, terrenos de baixa capacidade de suporte. Tratores com rodastradores, com rodas de pneumáticos. Campo de aplicação: topografia favorável, terreno com boas condições de suporte, terreno com boas condições de aderência, velocidade elevada, significando maior produção. Comparativo dos tipos de tratores: esforço trator elevado, elevado limitado pela aderência. A aderência geralmente tem o trator de esteira é boa nisso, já o pneumático é meio sofrível. Flutuação: a esteira é boa para flutuação, já a pneumática é regular ao mar. Balanceamento é bom da esteira e do pneumático também é bom. Agora a questão de velocidade, a esteira vai ficar devendo um pouco. Ela tem uma média de 10 km no caso. E a pneumática alta, né? De 10 a 70 km por hora. O esforço da esteira geralmente é mais elevado, né, que a pneumática. Porque a pneumática ele vai se limitar à aderência, né? A aderência está atrapalhando, aí já o pneumático já não vai perder a força, já a esteira não. Unidades escavo-empurradoras. Essa é uma outra unidade interessante também. Corresponde ao trator de rodas, tá ok, pessoal? Corresponde ao trator de rodas ou esteiras, adaptado com o implemento de uma lâmina à frente de trator que transforma numa unidade capaz de escavar e empurrar a terra. Denomina-se trator de lâmina ou bulldozer, capacidade da lâmina 2 a 3 metros cúbicos. Okay? Tipo de lâminas e acessórios: lâmina fixa ou reta, escavação e transporte para a frente, parte da lâmina, lâmina, faca de lâmina, contos de lâmina, braços laterais. Angle dozers tem movimento horizontal que permite empurrar a terra lateralmente para facilitar a escavação e transporte de material. Pode formar ângulos de diferentes 90 graus até 25 graus com o eixo longitudinal do trator. Exemplo, corte de meia encosta, escavação de secções mistas. Tilt dozer permite o movimento de lâmina podendo ser inclinada lateralmente em relação ao eixo vertical do trator. Placas para pusher. Esse é um outro negócio interessante também, né? O pusher
É fundamental. É uma lâmina bastante reforçada, ok? Usada para empurrar o scraper durante a operação de carga. A sua função principal não é de movimentar terras, mas sim auxiliar outros equipamentos no aumento de esforço de tração. Escarificador ou ripper. O escarificador ou ripper são dentes cortantes instalados na parte traseira do trator, usados para romper solos compactos, duros, né? Ou para aumentar a eficiência de implemento de lâminas de carga, né? No processo lá de corte também. Unidades escavo-transportadoras. Escavam, carregam, transportam e descarregam materiais de consistência média a distância médias a pequenas, até 1 km. Aí tem o scraper, né? O scraper, ou scraper, o que tem nesse scraper? Ele é acionamento de comandos, necessidade de pusher. Ele tem elementos principais, no caso, avental, movimento de abertura e fechamento, ejetor, movimento de ejeção e retorno, lâmina de corte, pistão hidráulico, acionamento de ejetor. São representados por dois tipos de máquinas: scraper rebocado e scraper automotriz ou moto scraper. O scraper rebocado é constituído por uma caçamba raspadeira montada sobre eixos com pneus, normalmente tracionado por um trator com esteira. Atualmente já se constitui num tipo de equipamento tecnologicamente superado, sendo por isso muito pouco utilizado nos canteiros de obra. Operação. A escavação é feita por uma lâmina de corte, que entra em contato com o terreno pelo abaixamento da caçamba do scraper, ao mesmo tempo que o avental é levantado. A carga se faz pelo arrastamento do scraper, a qual a lâmina penetra no solo, empurrando-o para o interior da caçamba. O scraper automotriz ou moto scraper é utilizado na execução de uma larga faixa de terraplanagem com produtividade de baixo custo. Principais elementos de um moto scraper: a máquina melhora o adensamento do solo pelo uso de avental e do ejetor. Pode receber apoio da lâmina do trator pusher no auxílio do processo. Na carga, nós temos o cavalo, o trator e a caçamba, né? Fica aqui puxa no caso. Características: velocidade da primeira marcha vai até a 5 km por hora. Já a segunda pode atingir até 51 km por hora, 51,5 km por hora. O material é bem adensado na caçamba devido ao uso do avental e do ejetor. Okay? Moto scraper convencional. O convencional, apesar de seu motor próprio, necessita de uma força extra no momento do carregamento, feita por um pusher, normalmente por um trator de esteira. Moto scraper push-pull, ou empurra e puxa. O push-pull consiste em dois motoscrapers de motor traseiro que se ajudam mutuamente na operação de carga, sem intervenção de qualquer outra máquina. Possui dois motores de tração nas 4 rodas. Existe um gancho capaz de acoplar um equipamento ao outro, fazendo com que existam 8 rodas que fazem esforços, permitindo o carregamento de um scraper e em seguida o outro. Moto scraper com 2 motores. É o que possui o eixo. Vamos continuar dos 2 motores aqui, tá ok? É o que possui o moto scraper com 2 motores, é o que possui o eixo traseiro também provido de força motriz twin, ou seja, motores germinados que funcionam em conjunto. Vantagens: maior potência, maior aderência, trabalho em rampas mais acentuadas, maior volume transportado. Unidade de escavo carregadeira. São máquinas que têm a finalidade de escavar e carregar o material para a unidade de transporte. São representados por 2 tipos de equipamentos: carregadeiras, com esteiras ou com pneus de escavadeira. Carregadeiras, também chamadas de pás carregadeiras, são tratores de pneus ou esteiras com caçambas na dianteira que escavam, levantam e descarregam materiais a uma altura de até 3 metros. Carregadeiras com esteiras têm maior eficiência de escavação devido a maior esforço do trator. São recomendados para terrenos com baixo suporte ou
umedecidos, devido a uma boa capacidade de flutuação e maior dificuldade de patinamento. Capacidade da caçamba 2,80 metros cúbicos. Velocidade máxima 10 km por hora. É um tipo de máquina que somente se desloca a curta distância, até as unidades de transporte. Recomendações operacionais. Escavação de cortes e preparação de aterros são também utilizados na abertura de valas rasas, espalhamento da terra, remoção de rochas, raízes e terras vegetais, características de carregadeira pneus, alta velocidade de deslocamento até 38 km por hora, grande mobilidade no canteiro de obras, deslocamento de grande distância, elimina transporte em carreta, menor tração, principalmente na escavação, risco de patinamento, baixa flutuação, tração nas 4 rodas, direção articulada, peso próprio elevado, motor sobre o eixo traseiro, capacidade da caçamba de 1,6 a 3 metros cúbicos. Recomendações operacionais. Somente são utilizados em terrenos firmes, com pouca umidade devido à sua má flutuação e aderência. Ok? Nós estamos falando aí de quem? Do carregador de pneu, tá? Então, com relação à aderência, ele vai dever um pouco pra gente, ok? Quais são as recomendações operacionais? Somente são utilizados em terrenos firmes, com pouca umidade devido à sua uma flutuação de aderência, na qual nós já comentamos. Sua aplicação se limita ao corte e carga de materiais com fácil desagregação, tais como areias, pedregulhos, cascalhos e pedras britas. Importante nós lembrarmos que, além da maior velocidade, as carregadeiras sob pneus detêm a maior mobilidade se comparadas às máquinas sob esteiras. Escavadeiras, chamadas de pá mecânica, é um equipamento que trabalha parado. Podem ser montados sobre esteiras, pneumáticos ou trilhos. As características das escavadeiras: normalmente sobre esteiras, giro de 360 graus, esteiras lisas sem garras e de maior largura, boa flutuação, deslocamento apenas através de esteiras, velocidade de 1,5 km por hora, trabalha parada, não participando do ciclo de terraplanagem durante o transporte e descarga. Escavadeira tem todas essas características, tá, pessoal? O balanceamento é deficiente, correndo tombamento elevado. Atualmente, utiliza-se o motor de contrapeso para contrabalancear o levantamento da caçamba carregada. Principais tipos de lança: lança com caçamba pá frontal ou shovel, lança com caçamba de atraso ou caçamba dragline, lança com caçamba de mandíbulas e lança com caçamba retroescavadeira, lança com caçamba pá frontal ou shovel, usada nos cortes de material de primeira categoria, escavando taludes acima do nível da máquina. A caçamba se movimenta de baixo para cima. A descarga do material é realizada pelo fundo móvel da pá. Quando a altura do corte é maior que o alcance do chovel, pode-se adotar a técnica de terceamento. Lança com caçamba de arrasto ou dragline, usada em terrenos pouco consistentes para escavar abaixo do nível de máquina. Em alguns casos, é preciso inserir abaixo das máquinas com esteiras, estrados de madeira, para melhorar a distribuição de carga no solo. Recomendações de uso: execuções de taludes, remoção de solos úmidos, a abertura de valas com grandes dimensões sem escoramento, remoção de solos submersos, abertura de canais de drenagem, limpeza de curso d'água com uso de caçambas perfuradas. Todas essas recomendações de usos são referentes à lança com caçamba de arrasto, conhecida como dragline. Agora, lança com caçamba de mandíbulas.
ou clamshell. É semelhante à caçamba dragline, porém com menor raio de ação. Caçamba suspensa por cabo vertical, usada em valas escoradas. Caçamba abre e fecha como mandíbula. Remoção do material P verticalmente, podendo escavar dentro de valas escoradas. Comando de abrir e fechar mandíbulas, apropriado para uso dentro da água. Material solto. Lança com caçamba retroescavadeira é utilizado em escavações abaixo do nível da máquina. Caçamba com abertura voltada para baixo é limitada à abertura de valas em profundidade ou corte de altura elevada. Movimento de cima para baixo, montadas na parte traseira dos tratores de pneus. Aí nós temos os componentes de um trator, né? Nós temos a parte de trás, a parte da frente. Na parte de trás nós temos ali naquela ponta, né, a caçamba, né? Depois seguido pela lança, depois pela retroescavadeira. Depois nós temos o braço que faz todo o ligamento com a cabine, né? Mas o braço, ele antes de entrar na cabine, ele passa pelas pernas estabilizadoras, né? Para que possa assim, o trator não possa quebrar ou tombar, né? Dependendo do peso da qual ali exerça sobre o terreno. Aí nós temos a cabine, o trator, que é a base, é o chassi, onde fica a parte por baixo, né? E o carregador, parte da frente, no caso. Unidades aplanadoras, ok? Vamos lá, motoniveladoras, plana ou patrol. São utilizadas longas passadas de nivelamento, acabamento, limpeza de valetas e trabalhos de talude lateral. São máquinas que possuem um escarificador e uma lâmina central de corte. São imprescindíveis em serviço de acabamento, moldando o terreno ao grades finais. Recomendações operacionais: regularização de pistas, reabaulamento de pista, limpeza de faixas com vegetação rasteira, abertura de pequenas valas de drenagem, realização de acabamento dos cortes de taludes e plataformas, manutenção de pista para motoscrapers e caminhos de serviço, espalhamento, arrejamento e secagem de materiais úmidos para compactação, espalhamento de misturas em camadas nas pistas da terraplanagem e pavimentação, ok? Corte, transporte e espalhamento em trabalhos de raspagem, escavações com pequenas alturas e distâncias, escarificações leves para remoção de camadas de pavimento, unidades de transporte. Unidade de transporte são equipamentos destinados ao transporte de material proveniente de cortes ou pedreiros destinados a aterros, bota fora ou a pavimentação. São equipamentos utilizados quando as distâncias para uso do motoscraper ou scraper se tornam antieconômicos. São divididos em caminhão basculante e caminhões fora da estrada. Caminhões basculantes e caminhões fora da estrada nós vamos ver a seguir, ok? Um grande abraço e até logo. Vamos lá, diferença de caminhões basculantes e caminhões fora de estrada. Os caminhões basculantes adequam-se à maioria dos serviços, transportando boa parte dos materiais na maioria dos terrenos com um bom rendimento de produção. Caminhões fora da estrada já é diferente, porque eles são veículos usados para serviços pesados, de grande tonelagem de transporte. Tem caçambas com volumes muito altos, superiores a 23 metros cúbicos. Devido às suas dimensões, são impedidos de circular nas estradas, sendo restrito aos canteiros de obras, né, para poder até evitar acidentes. Caminhões betoneiras têm a finalidade de transportar concreto, não podendo apresentar temperaturas fora da faixa de 5 a 30 graus. Unidades compactadoras. Compactação é o processo pela qual se obtém mecanicamente um aumento de resistência do solo.
efetuam o adensamento do material de terraplanagem, reduzindo o índice de vazios, viabilizam a compactação dos materiais conforme a especificação de projeto. Desenvolve trabalhos tanto na compactação das primeiras camadas do aterro, quanto na fase de pavimentação das vias. São divididos em rolos, pisos, pé de carneiro, vibratórios, pneumáticos combinados e especiais. O rolo de pé de carneiro são usados na compactação dos solos coesivos. Tem um tambor com saliências com 20 a 25 centímetros em fileiras desencontradas que penetram na camada solta do solo. O adensamento se completa quando quase não há mais a penetração das pastas no solo. Rolos vibratórios são utilizados em solos arenosos com baixa porcentagem de argila, constam no rolos lisos com motor vibratório, cuja frequência e amplitude se propagam pelo tambor até o terreno, para maior produtividade do serviço. A operação ela tem que ser em baixa velocidade. Rolos pneumáticos é usado para camadas delgadas, materiais de pavimentos betuminosos. São máquinas com 2 eixos, com 3 a 6 unidades de pneus, eixos com elementos distintos. Então, mais tranquilo no caso, né? Não tem tanta dificuldade assim. Controle geométrico com relação ao terreno. Né? O controle geométrico de seções. Nesse ponto, se faz necessário retornar o conceito de terraplanagem, tá? Que pode ser definida como sendo um conjunto de operação de escavação, carga, transporte e descarga, com eventual compactação e acabamento executados no fim de passar-se de um terreno em seu estado natural para uma nova conformação topográfica desejada. Para o controle geométrico das secções, é necessário realizar um projeto geométrico de que está relacionado com vários conceitos, a saber: elementos da planta, projeção horizontal de um levantamento topográfico de um projeto ou anteprojeto, de um croquis ou de um imóvel ou de uma benfeitoria. Essa é a planta. Já o eixo do projeto é a linha que representa em planta o lugar geométrico dos pontos médios da plataforma da rodovia, denominado também traçado da rodovia. Estacas são os pontos situados sobre o eixo que servem para defini-los. Estacas inteiras são as localizações de 20 a 20 metros a partir de origem do estaqueamento. São numeradas seguidamente desde a origem, que recebe a denominação de estaca zero. Estacas intermediárias são as que se localizam entre 2 inteiras. São designadas pelo número de estacas inteiras em menor valor seguido a distância da estaca, procedida pelo sinal mais. Piquetes são peças de madeira de boa qualidade, cravadas no terreno até o topo, nos pontos correspondentes às estacas. Tem 15 a 20 centímetros de comprimento, de seção circular de 3 a 6 centímetros de diâmetro, ou quadrados de 3 a 5 centímetros de lado. Okay? Esses são os piquetes. São tipos de pequenas madeiras. Né? Testemunhas são peças de madeira de boa qualidade, cravadas do lado esquerdo dos piquetes ou do montante nas encostas, de 20 a 30 centímetros, a façada deles tem de 40 a 60 centímetros de comprimento, com a seção circular de 4 a 6 centímetros, diâmetro quadrado na largura igual a 4 a 6 centímetros. A parte que sobressai o solo mede de 20 a 30 centímetros e tem junto ao topo um rebaixo de cerca de 10 centímetros, no qual é gravado a fogo ou pintado a tinta o número da estaca correspondente escrito no topo para a ponta. Velocidade diretriz. Velocidade selecionada para fins de projeto da via, que condiciona certas características da mesma, tais como curvatura, superelevação, distância de visibilidade de rampas, das quais depende a operação segura e confortável dos veículos. Tangente é qualquer trecho retilíneo do eixo da estrada. Ponto de intersecção, PI, é o ponto em que se cortam os prolongamentos de suas tangentes sucessivas. Deflexão, ou ângulo de deflexão, é o ângulo com centro no PI,
que o prolongamento de uma tangente faz a seguinte, recebe as designações à direita ou à esquerda, conforme a orientação da segunda tangente, tendo em vista o sentido do estacamento. Curva circular de concordância. É o arco de circunferência que concorda geometricamente duas tangentes sucessivas. É caracterizado por seu raio R e por seu grau G, definido como o ângulo central de um segmento cuja corda mede 20 metros. Ponto de curva é o ponto de contato da curva circular com a primeira tangente. Essa é a PC. Ponto tangente, PT, é o ponto de contato da curva circular com a segunda tangente. Ângulo central é o ângulo formado pelos raios da curva que passam pelo PC e do PR. Desenvolvimento é o comprimento da curva entre o PC e o PT, o ponto de curva e o ponto da tangente. Tangente externa, T, é a distância que vai do PI ao PC ou ao PT. Deflexão total é o ângulo formado pela corrida que liga o PC ao PT com qualquer das tangentes. É igual a metade do ângulo central. Deflexão total é a metade do ângulo central. Curva de transição é um ramo de uma curva especial interposta entre duas tangentes e entre entre os dois pontos, né? No caso, entre a tangente e a curva circular, projetado para atender às diversidades, né, que vai ter, e também às diversas finalidades. O projeto principal é evitar o surgimento brusco da força centrífuga ao passar o veículo diretamente da trajetória retilínea para circular. Para tal, a curva de transição deve apresentar como característica principal uma variação gradativa decrescente do raio da curvatura, desde o ponto de contato com a tangente até o ponto comum com a curva circular e ao longo da curva transição, que são dadas gradativamente a superlargura e a superelevação, de onde o aparecimento dos perfis de transição definidos em um item subsequente. Deslocamento da curva principal é o valor da translação para o lado interno da curva circular, denominado principal, que permite a interposição do ramo da transcrição. Ângulo total da transcrição é o ângulo formado pelas duas formas a curva transição que passem por seus pontos com a tangente com a curva principal. Ângulo central restante é a parcela que resta do ângulo central da curva circular depois de deduzidos totais dos dois ramos de transação. Ângulo central total é o ângulo que abrange curva principal. Continuando aqui o assunto, né, dos ângulos, as misturas asfálticas são levadas ao local de execução, onde é feito ali, né, o pavimento, por meio de caminhões, transportadores geralmente, né, com seu produto ali. O número de caminhões necessários é determinado por alguns fatores tais como a velocidade da produção de mistura asfáltica da usina, a distância de transporte, o tipo de tráfego no percurso e o tempo estimado para descarregamento. O número de caminhões necessário para manter constante o lançamento da mistura asfáltica na pista pode ser estimado considerando seu tempo de ida e volta dividido pelo tempo de carregamento de cada caminhão mais um. Veículos e equipamentos ferroviários. O transporte ferroviário é a transferência de pessoas ou bens entre dois locais geograficamente separados. Essa é a definição do transporte ferroviário. Efetuada por um
comboio, automotora ou outro veículo semelhante. O comboio ou seu equivalente circula numa via férrea, composta por carris dispostos ao longo de um percurso determinado. Paralelamente, existe um sistema de sinalização e, por vezes, um sistema de eletrificação. A operação é realizada por uma empresa ferroviária que se compromete a fazer o transporte entre as estações ferroviárias. A potência para o movimento é fornecida por um motor de vapor, diesel, motor elétrico de transmissão. O transporte ferroviário é o mais seguro dos transportes terrestres. O transporte ferroviário é uma parte fundamental de cadeia logística que facilita as trocas comerciais e o crescimento econômico. É um meio de transporte com uma elevada capacidade de carga energeticamente eficiente, embora careça flexibilidade e exija uma contínua aplicação de capital. Esta, particularmente vocacionada como transporte de cargas de baixo valor total, em grandes quantidades, entre uma origem e um destino, e grandes distâncias tais como minérios, produtos siderúrgicos, agrícolas, fertilizantes, mamocas, entre outros. Equipamentos de transportes. Os equipamentos que estão vulgarmente associados ao transporte ferroviário estão listados a seguida. Veículos ferroviários, material móvel que circula exclusivamente sobre carro ou tração própria, veículos, tratores ou rebocados, carruagens e reboques de automotora, furgões e vagões. Elétrico. Veículos rodoviários de passageiros concebidos para levar sentadas mais de 9 pessoas, incluindo o condutor, ligado a condutores elétricos ou movido diesel e que se desloca sobre carris. Ou carros, né? Veículo ferroviário de grande velocidade. O veículo ferroviário concebido para circular de velocidade cruzeiro ou pelo menos 250 km por hora sobre a linha dedicada de grande velocidade. Veículo motor é um veículo equipado com fonte de energia e motor ou apenas um motor destinado unicamente a rebocar outros veículos ou destinados tanto a rebocar ou transportar passageiros ou mercadorias. Locomotiva, veículo ferroviário equipado com fonte de energia e motor ou apenas um motor utilizado para rebocar veículos ferroviários. Locomotiva a vapor, locomotiva de cilindro ou turbina em que a força motriz é o vapor, independentemente do tipo de combustível utilizado. Ok? Locomotiva elétrica, locomotiva com um ou mais motores elétricos acionados principalmente por energia elétrica transmitida por fios, aterros ou carris condutores ou proveniente de acumuladores incorporados na locomotiva. Locomotiva diesel, locomotiva cuja fonte de energia principal é o motor diesel, independentemente do tipo de transmissão instalada. Automotora, veículos ferroviários com motor construído para o transporte de passageiros ou mercadorias por caminho de ferro. Veículo ferroviário de transporte de passageiros. Veículo ferroviário para transporte de passageiros, mesmo quando inclui um ou mais compartimentos ou espaços especialmente reservados para bagagem, volume, correio, etc. Carruagem, veículo ferroviário para transporte de passageiros, diferente de automotora ou de reboque de automotora. Reboque de automotora, veículo ferroviário para transporte de passageiros acoplados a um ou mais automotoras. Capacidade de transporte do veículo para transporte de passageiros. Número de lugares sentados e de camas e números de lugares em pé autorizados no veículo para transporte de passageiros quando se assegura o serviço a que se destina. Furgão, veículo ferroviário sem motor que entra na composição dos comboios para transporte de passageiros ou de mercadorias e é utilizado pelo pessoal do comboio, bem como, se necessário, para transporte de bagagens, volumes, bicicletas, etc. Vagão, veículo ferroviário, normalmente destinado a transporte de mercadorias. Vagão privado, vagões que não pertencem à empresa, de caminhão de ferro principal, mas registrados por ela e autorizam a circular em determinadas condições, bem como vagões alugados pela empresa pelo caminho de ferro, terceiros explorados como vagões privados. Vagão coberto é o vagão caracterizado pela sua construção fechada e pela segurança que proporciona as mercadorias nele transportadas.
Vagão isotérmico, vagão coberto, em que a caixa é construída com paredes, portas, chão e tejadilhos isoladores, através dos quais as transferências do calor entre o interior e o exterior são reduzidas ao mínimo. Vagão frigorífico. Vagão isotérmico utiliza uma fonte de frio, gelo natural, placas estéticas, gelo carbônico, gases liquefeitos, etc., diferentes equipamentos mecânicos de absorção. Vagão frigorífico mecânico, vegetação isotérmica com instalação de equipamentos refrigerador individual ou a funcionar coletivamente com outros vagões de transporte. Vagão calorífico, vagão isotérmico equipado com dispositivo de produção de calor. Vagão aberto de bordas altos, vagão sem tejadilho e com bordas rígidas, superiores de altura. Vagão plataforma. Vagão sem tejadilho ou bordas ou vagão sem tejadilho, mas com bordas não superiores a 100 cm de altura, ou com balanceiros atravessados do tipo normal e especial. Vagão cisterna. Vagão destinado ao transporte. Vagão cílios são vagões destinados ao transporte e granel de produtos em pó, tais como cimento, farinha, gesso, etc. A capacidade de carga de um vagão corresponde ao peso máximo de autores de mercadorias que pode transportar. Equipamentos complementares. Fábricas de artefatos de concreto, faca e produção de artefatos de cimento é uma atividade muito difundida em todo o território nacional, porém é fato que nem todas as empresas cumprem com as especificações e normas que regem a produção de diversos elementos, como por exemplo blocos de concreto, pisos intervalados de concreto, o bloquete, caneletas de concreto, determinação de existência de artefatos, etc. Os critérios para a produção de artefatos de cimento no FEAC foram embasados nas recomendações da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, e todos os procedimentos de ensaios para verificação de resistências características foram regidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Compressores de ar. A execução dos trabalhos na escavação do tubulão só é possível com a ausência de água no interior do tubo, o que é garantido pela pressão do ar compressor na campânula. E esta pressão varia à medida que o tubulão desce, ou também com a natureza do solo escavado, que pode originar perdas de ar, terrenos arenosos, ou com o funcionamento de ferramentas pneumáticas. É necessário, sim, que todas as horas do equipamento sejam produtivas, pois do contrário haverá invasão de água no interior do tubo, impedindo os trabalhos. Certo? Nós temos os guindastes, é um aparelho com lança giratória e sistema de levantamento de carga, construído no segmento principal da gangorra, certo? Aí tem os tipos mais comuns, guindaste sobre caminhão com lança treliçada, que é o acionamento do guindaste independente do caminhão. Ok? Utilizando serviços repetitivos, onde não é necessária a variação do comprimento da lança. Bem, com relação aos guindastes sobre o caminhão com lança treliçada, além dessa questão da independência do caminhão, do guindaste, ele independe, ele utiliza serviços repetitivos, onde não é necessária a variação do comprimento da lança. Devido à sua constituição sobre o caminhão, pode vencer grandes deslocamentos nas áreas de trabalho. Necessita de terreno firme e regular para que possa operar, de grande capacidade de carga. Não pode se locomover com a mesma e recomendado é que o serviço de montagem industrial e também grandes obras de engenharia. Vamos falar agora sobre guindaste hidráulico sobre caminhão com lança telescópica. O acionamento do guindaste é independente do caminhão, utilizando em serviços diversos, onde há necessidade constante de variação do comprimento da lança.
Necessita de terreno firme e regular para que possa operar com segurança. Pode vencer grandes deslocamentos nas áreas de trabalho ou não. De grande capacidade de carga, não pode se locomover com a mesma. Devido à sua grande versatilidade na variação do comprimento da lança, é recomendado para serviços de levantamento de cargas diversas, levantando-se em conta a sua tabela de carga. Guindaste autopropulsor com lança telescópica. Utilizando em serviço repetitivo, é necessária a variação do comprimento de lança. Necessita de terreno firme e regular para que possa operar com segurança. Ideal para serviços em áreas apertadas, onde as manobras são dificultadas. Equipamento versátil, deslocamento, pois os comandos de acionamento do guindaste situam-se na mesma cabine dos comandos de deslocamento. Já o guindaste sob pedestral, ele possui grandes plataformas de perfuração e produção de petróleo. Utilizam guindastes dotados de lanças treliçadas, de comprimento constante, fixos à estrutura da plataforma. A maioria destes guindastes possuem dispositivos de segurança extras para seu uso em plataformas marítimas, como a balança de carga para aferir com exatidão o peso de cada carga que está sendo içada. Utilizado em serviços repetitivos, onde não é necessária a variação do comprimento da lança. São dotados de lanças treliçadas em tubo no aço mais leve, em cantoneiras de aço mais pesados ou mistas, empregado em plataformas marítimas, navios, balsas, etc. Guindastes de grandes capacidades não podem se deslocar. Elevadores de inspeção e manutenção são utilizados no transporte de materiais e pessoas nos canteiros de obras da indústria da construção. Vamos falar agora sobre controle tecnológico de compactação e pavimentação. A qualidade dos maciços compactados, sejam eles obras rodoviárias, é essencial para o bom funcionamento da obra como um todo. Atualmente, o controle dessa qualidade é realizado por ensaios que determinam o desvio da umidade do solo recém-compactado em relação... Só um momento, só. Nós estávamos falando sobre controle tecnológico de compactação e pavimentação. Ensaios no campo mais elaborados são empregados geralmente somente quando são identificados problemas em aterros já concluídos. Todavia, estes ensaios podem ser a grande valia também durante a execução, pois eles fornecem os parâmetros geotécnicos do solo, possibilitando assim um controle baseado no comportamento e não simplesmente com base em propriedades físicas. A literatura, entretanto, pouco comenta sobre investigações de aterros compactados visando o desenvolvimento de uma metodologia que permita verificar os parâmetros dos solos. Atualmente, o ensaio dilatométrico DMT representa uma ferramenta de controle de compactação em potencial, que deve ser melhor estudada, principalmente no que diz a respeito à consideração dos efeitos da sucção em seus resultados. Utilizado mundialmente desde 1975, os ensaios DMT, Dilatometric Marquet Test, são considerados como uma das mais precisas ferramentas de ensaios in situ para a previsão de recálculos estimativos no modo de elasticidade e das camadas prospectadas. Com execução rápida e simples, pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de solo. O ensaio é normalizado pela Eurocode. O teste consiste na cravação de ponteira metálica com interruptores destaca a cravação da cada 20 cm. Nessas interrupções, é introduzido gás nitrogênio que expande a membrana metálica da ponteira contra o aterro. Dessa expansão registram-se em manômetros de precisão duas leituras. A primeira quando a dilatação da membrana vence o esforço da compressão do terreno e a segunda quando essa deforma o solo de 1,1 milímetro. Pode ser um teste realizado in situ, permite a obtenção de valores em diversos pontos de aterro e em variadas profundidades. Os dados recolhidos em campo são posteriormente processados por softwares específicos fornecidos em parâmetros tais como ponteiras de ensaios, MT,
coeficientes de empuxo, de repouso, CO, modo de elasticidade, UE, resistência ao cisalhamento, na drenagem em argilas, SU, ângulo de atrito interno em áreas, classificação de granulométrica, razão sobre adensamento, UCR. Usinas asfálticas, equipamentos de pavimentação. Vamos falar sobre usinas asfálticas. A obtenção de uma mistura asfáltica envolve a associação de agregado com ligante asfáltico em proporções pré-determinadas no projeto de dosagem para produzir uma massa homogênea antes da mistura com ligante asfáltico. O agregado deve ser composto na graduação especificada por meio de mistura de diferentes frações granulométricas. Se o ligante a ser misturado é um cimento asfáltico de petróleo, o agregado deve ser aquecido previamente para remoção de umidade e sua temperatura elevada para que seja possível o seu envolvimento pelo ligante asfáltico. Esses procedimentos são realizados em instalações apropriadas conhecidas como usinas de asfalto. Simplificação de designação, visto que se trata de usinas para a produção de misturas asfálticas a quente. Caso o ligante utilizado seja emulsão asfáltica, as usinas são para mistura de frio. Tipos de usinas de asfalto para mistura a quente. O objetivo básico das usinas de asfalto é proporcionar de forma adequada a mistura de frações de agregados. Aquecer essa mistura é o ligante asfáltico e misturar todos os materiais produzidos em mistura asfáltica dentro das características previamente especificadas. Uma usina de asfalto é um conjunto de equipamentos mecânicos e eletrônicos interconectados de forma a produzir misturas asfálticas. Variam em capacidade de produção e princípios de proporcionamento de componentes, podendo ser estacionários ou móveis. Existem dois tipos básicos de usinas de asfalto, que são usinas de produção por batelada ou gravimétrica, que produz quantidades unitárias e misturas asfálticas, e a usina de produção contínua ou Druschemischer, cuja produção é contínua, como a própria designação classifica. Os dois tipos de usinas têm condições que produziram misturas asfálticas em uso corrente no país. Normalmente, as misturas asfálticas, mesmo com características particulares, não exige sua produção em tipo específico de usina, a menos nas misturas recíclicas, que precisam de uma certa adaptação. Na usina de produção contínua, a mistura do ligante asfáltico com agregado é realizada no próprio tambor secador. Após a secagem do aquecimento do agregado no processo contínuo, o agregado entra na zona primária do tambor, é seco e aquecido pelo calor produzido pelo queimador. Movimenta-se então para a zona secundária, onde o ligante asfáltico é introduzido e vigorosamente misturado. Durante esse processo, o controle efetivo da temperatura dos componentes de mistura asfáltica é fundamental para o seu desempenho futuro. Dois são os tipos principais de tambores secadores e misturadores: do fluxo paralelo agregado entre o tambor da extremidade do queimador e flui na mesma direção de gases aquecidos. O ligante asfáltico é introduzido no último terço do tambor, juntamente com algum pó necessário na mistura asfáltica, conforme a figura a seguir, que nós temos aqui, que não dá para ver agora, mas nós temos uma figura aqui do tambor meio inclinado, na qual passa o material do asfalto, o esquema do tambor secador, misturador do fluxo paralelo em usinas contínuas. Aí nós temos o Asfalto Institute em 1998, em qual esses tambores secadores da figura que a gente mostrou admitem introdução de material para reciclagem devidamente asfaltado na chamada para evitar danos. Existem variantes dos dois tipos principais de tambores secadores e misturadores, como de cilindro duplo, onde o agregado é seco e aquecido em um tambor de contrafluxo e a mistura com o ligante asfáltico ocorre em um tambor de maior diâmetro de cobre, 2/3 do tambor interno. Há um sistema com o tambor triplo de contrafluxo, onde as fases de secagem, aquecimento e mistura são realizadas em 3 zonas distintas, e ainda do tambor duplo, onde é utilizado um tambor de contrafluxo de secagem para aquecimento do agregado do misturador rotatório, do qual o ligante asfalto e os finos são introduzidos e misturados. Estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas produzidas. A maioria das usinas asfálticas contínuas é equipada com
os silos de estocagem ou com depósito de controle e produção das misturas asfálticas. Nesses, a prevenção da segregação de mistura asfáltica deve ser constante. Um sistema de pesagem deve ser conectado aos silos para o controle de quantidade de mistura asfáltica a ser carregado em cada caminhão transportado. Usina para mistura a frio. Vamos ver como é que faz essa ligação do asfalto a frio. As misturas dos agregados com emulsões asfálticas são realizadas em usinas que podem ser estacionárias ou móveis, com a capacidade de produção de 30 TFH a 600 TFH. Essas usinas são mais simples por não ter necessidade de aquecimento nem agregado nem no ligante. Geralmente as usinas extracionárias utilizadas são aquelas empregadas também para produzir misturas de solos, britas, solo-cimento. As de maior capacidade de produção possuem silos individuais para os agregados com os compostos reguláveis que descarregam os agregados em uma carreira transportadora que os conduz ao misturador onde é injetada a emulsão asfáltica da dosagem previamente Uma carreira carregada. estabelecida. Eita, menino danado. A carreira carregado. Ih, meu filho, tá. As usinas do tipo móvel são montadas sobre um chassi único e, devido à sua funcionalidade, podem ser colocadas em operação em poucas horas. O que tá achando aí? Como é feita a compactação? A compactação é uma camada asfáltica de revestimento, aumenta a estabilidade de mistura asfáltica, reduz seu índice de vasos, proporciona uma superfície suave e aumenta da vida útil. No país, a espessura máxima da mistura asfalto compactada de uma única vez é de 100 milímetros e está relacionada com a eficiência do equipamento de compactação disponível. Usualmente, essas espessuras em uma única camada de compactação não ultrapassam 75 a 80 milímetros, ok? Lembrando, o limite máximo para fazer o cimento, a ligação dessa mistura asfáltica é de 100 milímetros e na camada de compactação não pode ultrapassar. Para a compactação possa ser executada de maneira eficiente, duas condições fundamentais devem ser existentes no confinamento ao compactar a temperatura adequada da mistura asfáltica. O confinamento é adequado quando a mistura asfáltica a ser compactada é contida em todas as direções de modo que ela possa ser comprimida, estruturando os agregados reduzindo o volume de vazios. Exemplo de excelentes condições de confinamento ocorre no laboratório quando a mistura asfáltica é compactada no interior de um molde. O molde e o compactador continuam a mistura em todas as direções e esta é compactada devido a não ser possível escapar da ação de esforço de compactação. No campo, a obtenção de confinamento adequado não é tão simples. Quando uma camada asfáltica é compactada, o confinamento a partir de baixo é obtido pela presença da camada subjacente, que deve ser estável. O confinamento na superfície é obtido pelo contato dos equipamentos de compactação durante sua execução. O confinamento lateral é interno, proveniente da mistura asfáltica circulante sendo compactada, que deve, para isto ser resistente à fluência, seu escorregamento. Misturas asfálticas com temperatura elevada tendem a fluir de forma a se devido a maior lubrificação e a menor ligação exercida pelo ligante asfáltico aquecido em excesso. Contrariamente, se a temperatura for muito baixa, o ligante asfáltico torna-se plástico e pegajoso, dificultando a compreensão e mistura de obtenção de um estado mais denso. Cada mistura asfáltica tem uma faixa de temperatura de compactação própria relacionada ao tipo de ligante asfáltico utilizado, geralmente obtido para maior eficiência da compactação, quando se trabalha com temperaturas próximas ao limite superior desta faixa. A verificação se a compactação foi executada de forma apropriada é feita utilizando-se de dois ensaios que determinam o grau de compactação. Razão entre a massa específica aparente da mistura compactada e a massa específica aparente do projeto, e verificam a homogeneidade e suavidade da superfície da camada compactada. A massa específica pode ser determinada de duas maneiras: pela remoção do corpus de prova camada compactada das perspectivas de análise em laboratório,
ou pela utilização de decímetros com fontes radioativas ou eletromagnéticas que são posicionadas sobre a superfície da camada, fornecendo em poucos segundos automaticamente a densidade que corresponde numericamente à massa específica da mistura asfáltica no local do posicionamento do equipamento. A suavidade, regularidade e a homogeneidade da superfície são verificadas por meio de réguas e equipamentos do tipo perfilômetros. Okay? O processo de execução de uma camada asfáltica geralmente é compreendido por duas fases: a rolagem de compactação e a rolagem de acabamento. É na fase de rolagem e compactação que se alcança a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem do acabamento são corrigidas marcas deixadas na superfície da camada pela fase de rolagem anterior. Okay? Vamos falar agora sobre tipos de rolos compactadores. São aqueles rolos que vão passar pelo cimento até eles ficarem homogêneos e lisos, para que possam assim depois trafegarem os carros. Os rolos compactadores estáticos. A compactação obtida por meio dos rolos estáticos é devido ao seu peso próprio. Em alguns rolos compactadores, este peso pode ser aumentado pela utilização de lastros, que consistem em pesos adicionais inseridos dentro dos tambores. 3 são os tipos de rolos compactadores estáticos: de pneus, em tandem lisos e de 3 rodas lisos. Com o rolo de pneus, obtém-se os ajustes adicionais pela possibilidade de variação e pressão dos pneus. Nas figuras a seguir são mostrados exemplos de rolo de pneus e rolo tende liso a vários fabricantes e importadores do país. Rolos compactados vibratórios. Os rolos vibratórios são compostos por um ou 2 tambores de aço ou pesos giratórios. Esses pesos são os responsáveis pela vibração dos tambores e criam forças dinâmicas que, somadas ao seu peso próprio, aumentam o esforço de compactação na figura 8,26, que é mostrado no caso um rolo aqui que nós vemos aqui, o rolo vibratório. Ressalta-se que existem outros fabricantes ou importadores no país. Centrais de concreto. Uma central pode se preparar para transportar grandes quantidades de concreto em um conjunto de espécies. Diga um comando. Ainda com o estoque de materiais feito fora do local da obra, há redução no controle de suprimentos, materiais e equipamentos, bem como a eliminação das áreas de estoque com o melhor aproveitamento do canteiro de obras. Além disso, concretos com diferentes propriedades para atender às necessidades de execução dos tipos específicos de peças estruturais, alturas e dificuldades de lançamento podem ser preparados por uma central sem maiores transtornos às obras. Numa central, os estudos prévios para a definição de dosagens, seleção de materiais adequados e a correta proporção dos materiais resultam em concretos mais homogêneos que dão mais segurança ao processo. Além da economia gerada pelo fornecimento de concretos em alta escala, maior sincronização e atividades de melhor uso de recursos humanos, não se deve esquecer que uma central oferece assistência técnica, pois possui equipe de especialistas com plenas condições de auxiliar o empreendimento e busca soluções que visam aprimorar o processo. Para a preparação de concreto, são empregadas centrais dosadoras e centrais misturadoras. As centrais dosadoras são aquelas que apenas realizam a dosagem de insumos concretos no balão do caminhão betoneiro onde a mistura é realmente efetivada. Quando o assunto são as centrais misturadoras de concreto, que também são dosadoras, um componente de equipamento assume vital importância na qualidade de produção. Os misturadores, os movimentos do equipamento combinados com a ação dos agitadores e dos demais componentes internos, contribuem para que distribuam os agregados e do cimento seja uniforme em toda a mistura. Por esse motivo, as usinas misturadoras produzem concreto mais homogêneo. Com isso, o concreto produzido apresenta as mesmas propriedades e resistência e durabilidade especificadas em projetos ao longo de toda a batelada e até mesmo em outros ciclos de produção. Para obter essa homogeneidade da distribuição em toda a massa, os fabricantes investem no desenvolvimento de diferentes modelos
de misturadores. Os mais usuais no mercado brasileiro são os modelos em 2 eixos em posição horizontal e os planetários, cujos braços giram em torno de um eixo vertical para a movimentação dos agitadores e pás. Em geral, esses últimos oferecem menor volume de produção e se destacam pela eficiência das misturas com os agregados de maior diâmetro. Os misturadores de duplo eixo horizontal, por sua vez, destinam-se a grandes volumes, sendo indicados nas obras de infraestrutura. Nas centrais misturadoras, ao contrário das centrais usadoras, o concreto é misturado no próprio central, permitindo deste modo que o concreto seja transportado para o local de aplicação por outros meios além dos caminhões betoneiros, basculantes, dumpers, graus, etc. A maior parte das centrais usadas hoje no Brasil ainda é o tipo dosadora. As centrais podem ser permanentes ou temporárias, sendo as primeiras as mais comuns nas cidades que buscam atender os diversos empreendimentos nas regiões localizadas dentro de sua área de influências. As centrais móveis, no caso, são utilizadas quando a magnitude especificada do empreendimento exige a instalação de uma central exclusiva e que será desmobilizada ao término da obra. Pavimentadoras. Pavimentadora de micro revestimento é a solução para reduzir a resistência, rachaduras, deteriorações, cio e outras superfícies da estrada. É aplicado para melhorar o desempenho anti-estrada escorregadia, a impermeabilidade, a lisura de superfície e conforto de condução. Ok? Depois nós vamos falar sobre especificações de materiais e serviços do DENIT. Okay? Um grande abraço, bons estudos e até logo. Pavimentadoras. Continuando aqui o nosso tema, pavimentadoras do DENIT. Pavimentadora de micro revestimento é a solução para reduzir a resistência, rachaduras, deteriorações e outro na superfície da estrada. É aplicado para melhorar o desempenho anti-estrada, escorregadia, a impermeabilidade, a lisura de superfície e conforto de condução. Especificações de materiais e serviços do DENIT. Há diversos materiais que são empregados na execução das obras rodoviárias, e as características necessárias que devem possuir constam das especificações a que os seus serviços de referência devem satisfazer. Essas especificações são, em geral, citadas nas composições de custos e fazem parte das especificações gerais para obras rodoviárias do DENIT. Os principais materiais utilizados podem ser agrupados da seguinte maneira: solos, agregados, asfaltos, cimentos, aços para concreto armado, aços para concreto protendido, tinturas e materiais para sinalização e outros materiais. Solos agregados. Os solos e os agregados representam os materiais locais estudados no projeto e que devem satisfazer as especificações próprias dos serviços em que serão empregados. Asfaltos. Os asfaltos representam os ligantes betuminosos e podem ser assim classificados: cimento asfáltico e petróleo CAP, asfalto diluído de petróleo ADP, emulsões asfálticas e ligantes betuminosos aditivados, cimento asfáltico de petróleo. O cimento asfáltico de petróleo, o CAP, é obtido na destilação do petróleo de forma específica para que possa apresentar as qualidades e consistências próprias para o uso direto na construção de revestimentos betuminosos. Necessita sempre ser aquecido, pois a viscosidade ótima para sua aplicação ocorre entre 130 e 160 graus centígrados. O CAP pode ser classificado pela sua viscosidade absoluta e 60 graus ou pela penetração de 25 graus, dependendo da refinaria ou fábrica em que será produzido. São produzidos atualmente os seguintes tipos: pelo controle de viscosidade absoluta de 60 graus centígrados, pelo controle da
penetração de 25 graus centígrados, o CAP 20 e o CAP 50-60 são considerados semelhantes, ou seja, são os tipos especificados para a confecção das misturas betuminosas e quente. Asfalto diluído de petróleo, ADP. O asfalto diluído de petróleo é o material resultante da diluição de um CAP em um destilado leve ou médio. São atualmente fabricados CR250, obtido pela diluição do CAP em gasolina. É indicado para pinturas e ligação, tratamentos superficiais e pré-misturados a frio, sendo considerado um ADP de cura rápida, CM30 e CM70, obtidos com a diluição do CAP em querosene, sendo o CM30 mais fluido e o CM70 mais viscoso. São indicados para os serviços de imprimação, sendo considerados ADP de cura média. Os ligantes betuminosos CAP e ADP são fabricadas pelas refinarias ou fábricas de asfalto da Petrobras. Emulsão asfáltica. As emulsões asfálticas são obtidas pela dispersão do CAP em água, ou vice-versa, com o auxílio de um agente emulsionador, formando um sistema constituído de uma fase asfáltica dispersa, uma fase aquosa ou então em uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica. Dependendo do tipo de agente emulsionador empregado, podem ser dos tipos catiônica, C, ou aniônica. E dependendo do tempo de ruptura, podem ser dois tipos, RR ruptura rápida, RM ruptura média e RL ruptura lenta. Assim, o tempo que ruptura e a viscosidade de emulsão estão ligados à quantidade e qualidade do agente emulsionador usado no seu preparo. Os dois tipos de emulsões asfálticas catiônicas produzidas e com uso generalizado na pavimentação são os seguintes: RR1C, RR2C, RRMC, emulsões de ruptura rápida; RM1C e RM2C, emulsões de ruptura média; e RL1C, RA1C e LA2C, emulsões de ruptura lenta. As emulsões de ruptura rápida são indicadas para pinturas de ligação e tratamento superficiais. As emulsões de ruptura média e lenta são indicadas para pré-misturados a frio, sendo as do tipo LA indicadas para lama asfáltica. Nos últimos anos, tem sido desenvolvido a técnica de controle de ruptura para a emulsão, tendo sido criado a emulsão com controle de ruptura para utilização na lama asfáltica com ruptura controlada, a LARC, LARC, e o aditivo é acrescentado no momento de sua utilização. Os ligantes tipo emulsão asfáltica são fabricados pela distribuidora de asfalto, que adquire o material prima CAP na refinaria da fábrica de asfalto da Petrobras e nelas adicionam seus agentes emulsionadores. Ligante betuminoso aditivado. O ligante betuminoso aditivado, quando se adiciona ao ligante betuminoso substâncias especiais com a finalidade de proporcionar qualidades específicas, forma-se um ligante betuminoso aditivado. A fabricação do ligante betuminoso aditivado constitui-se numa tecnologia de ponta, e esta foi desenvolvida com o estudo de introdução de substâncias polimerizadas ao ligante, tais como polímeros, copolímeros e elastômeros, com a finalidade de aumentar a sua propriedade elástica e proporcionar ao pavimento uma vida maior. Outro tipo de ligante betuminoso aditivado é aquele que é fornecido com os agentes de reciclagem, isto é, aquele que é enriquecido com as substâncias aromáticas capazes de proporcionar o rejuvenescimento do asfalto contido no pavimento que está sendo reciclado. Assim, o ligante betuminoso com agente de reciclagem tem as substâncias necessárias para rejuvenescer o asfalto envelhecido
ou oxidado pavimento que está sendo reciclado, e uma quantidade de óleo em 2% do ligante betuminoso com agentes de reciclagem em relação à nova mistura. Por exemplo, pode transformar a quantidade de ligante incorporado em cerca de 6%. A utilização de ligantes betuminosos aditivados requer um projeto específico para cada caso, com vista ao que se deseja obter. E no caso dos ligantes com agentes de reciclagem, o estado do ligante existente no pavimento que será reciclado certamente fluirá nas quantidades necessárias dos agentes a serem incorporados. Aí nós temos as refinarias das Petrobras, de asfalto básico, o CAP-EDP, onde nós temos aí no Amazonas, no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Os ligantes betuminosos ativados já estão sendo produzidos por três distribuidores de asfalto: Petrobras, Ipiranga e Probitec. Foram cadastrados os seguintes tipos de produtos betuminosos para a utilização de ligantes betuminosos aditivados: M110, emulsão de asfalto com polímero para micro-revestimento a frio; M111, aditivo para controle de ruptura da emulsão; M112, aditivo de sólido, fibras; M113, que é a emulsão de reciclagem a frio; M114, agente rejuvenescedor para reciclagem a quente; e M115, asfalto modificado como polímetro para MBUQ. São representados a seguir: o mapa de localização das refinarias de fábricas de asfalto existentes no país, no caso, que eu já falei dos estados, o mapa de localização das fábricas na emulsão e a relação dos distribuidores de asfalto e a indicação das áreas de atuação dos distribuidores. Okay? Ressaltando a questão das fábricas aqui de emulsão, nós temos aqui no Mato Grosso também. Okay? Temos no Pará, temos no Amazonas, temos no Tocantins, temos em Goiás, temos em Mato Grosso do Sul, temos em Piauí, temos no Ceará, temos no Pernambuco, temos também na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Ok? Aí nós encontramos a localização das fábricas de emulsão. Ok? Agora a localização de refinarias de fábricas de asfalto existente, aí nós vamos ter mais reduzido, somente Amazonas, e o restante tudo fica no litoral, no caso Ceará, Bahia, com exceção de Minas Gerais, é claro, mas aqui em Minas Gerais também tem a fábrica de cimento. Aí tem a fábrica de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro, ok? Continuando aqui, aços para concreto armado. As especificações do DENIT para os aços a serem utilizados nas obras de concreto armado estão contidas na M506 e atendem à norma brasileira BNT NBR 7480. Os aços para concreto armado são conhecidos no comércio de vergalhões e podem ser barras ou fios, conforme o seu processo de fabricação. Barras obtidas por laminação a quente e encruamento a frio e diâmetro igual ou superior a 5 mm. Fios obtidos por trefilação, o processo equivalente de diâmetro igual ou inferior a 12,5 mm. Aços para concreto protendido. As explicações para os aços de concreto protendido estão contidas nas M507 e 508, que atendem e respeitam as normas brasileiras BNT NBR 6004, 7484, 6349, 7482, 7483 e 7484. Os fios de aço podem ser 4, 5, 6, 7, 8 milímetros de diâmetro. Para cada diâmetro podem ser de duas categorias conforme sua resistência à tração. Os fios podem ser classificados também quanto à sua relação mínima sob certas condições. Em relação normal, RNB, relação baixa, RB. Assim, a designação de um fio é feita conforme os exemplos a seguir. CP 160 RN8 significa fio de aço para concreto protendido com resistência de tração mínima de 1.600 MPa, relação normal de diâmetro de 8 mm. SP 150 RB5
significa fio de aço de concreto protendido para resistência de tração mínima de 1500 MPa, relação baixa de diâmetro de 5 milímetros. As cordoalhas a serem usadas no concreto protendido são formadas por um número de fios de aço determinado de secção circular de alta resistência e com superfície lisa ou entalhada. As cordoalhas de 7 fios são constituídas dos 6 fios e mesmo diâmetro nominal encordoados juntos em forma helicoidal, com um passo uniforme em torno de um fio central. As cordoalhas de 2 e 3 fios são constituídas de 2 ou 3 fios de mesmo diâmetro nominal, encordoadas juntos em forma helicoidal com um passo uniforme. O diâmetro da cordoalha é o diâmetro da circunferência que a circunscreve. Conforme o número de fios, as cordoalhas podem classificar-se em cordoalha de 7 fios, no diâmetro de 6,4 mm, 7,9 mm, 7,5 mm, 11 mm, 12,7 mm e 15,2 mm. Cordoada de 3 fios, cordoada de 2 fios. Para as cordoalhas de 2 ou 3 fios, prevê-se apenas a categoria CP180, cuja essência mínima é de 1800 MPa. As cordoalhas de 7 fios, conforme seu comportamento na relação, pode ser relação normal RN, relação baixa RB. As cordoalhas de 2, 3 fios são sempre a relação normal. São indicadas por uma expressão NXD, onde N é o número de fios, 2 ou 3, D é o diâmetro nominal desses fios. As cordoalhas são designadas como nos exemplos a seguir. CP175 RN 12.7 significa cordoalha de 7 fios para concreto protegido. Resistência mínima à tração de 1150 MPa, relação normal do diâmetro de 12.7. CP190 RN 95 significa cordoalha de 7 fios para concreto protegido. Resistência mínima de atração 1900 MPa, relação normal de diâmetro 9.5 mm. CPF 180 RN 2.5 significa cordoalha de 2 fios para concreto protegido, resistência mínima de 1800 MPa, relação normal e diâmetro dos fios de 2,5 mm. CP 180 RN 3x3 significa cordoalha de 3 fios para concreto protegido, resistência mínima de 1800 MPa, redução normal do diâmetro dos fios de 3 mm. As cordoalhas a serem utilizadas nos serviços devem ser as indicadas em seus projetos específicos. Foram cadastrados alguns tipos que aparecem numa composição de custos. Vou mostrar a seguir. Tintas e materiais para sinalização. As especificações de materiais para sinalização constam das especificações do serviço correspondentes para sua aplicação, sendo que as tintas e matérias utilizadas na sinalização horizontal possuem especificações especiais que podem ser assim indicadas em 118 tinta à base de resina acrílica para sinalização rodoviária. Em 252, tinta à base de resina alquídica ou borracha clorada para sinalização. Em 500, material termoplástico para sinalização rodoviária horizontal. Em 501, microesfera de vidro para sinalização de rodoviária horizontal. Outros materiais. Há diversos outros materiais que são empregados na execução de obras rodoviárias. As características necessárias que devem possuir constam as especificações a que o seu serviço de referência deve satisfazer. Essas especificações são em geral citadas nas composições de custo e fazem parte das especificações gerais das obras de rodovia do DENIT. Noções de custo de obras de infraestrutura de transporte. CICRO. Objetivo: a obtenção de parâmetros de custo de construção com vista a servir de referencial para suas licitações de obras rodoviárias era uma preocupação antiga e constante do extinto DENER. Com esse objetivo em mira, o órgão dedicava esforços e recursos no sentido de manter uma estrutura administrativa voltada para o assunto e também para criar, desenvolver e implantar metodologias que incorporassem a melhor técnica de cálculo de custo disponível. Essa dedicação foi coroada pelo pleno êxito, pois o DENER era sem dúvida o órgão da administração pública que liderava estabelecido padrões nacionais para o trato da questão.
Este êxito se deveu em grande parte à receptividade que seus técnicos sempre demonstraram para incorporar ao seu trabalho as mais modernas tecnologias disponíveis. Este foi o caso, por exemplo, quando se passou a estimar custos unitários através de composições de serviço, que na década de 70 era absoluta novidade no país. É preciso levar em conta, entretanto, que as tarefas envolvidas no processo de estimar costumes são extremamente trabalhosas e consumidoras de tempo e, portanto, onerosas. Por outro lado, a inflação, a que a moeda do país esteve sujeita por longo período, tomava a informação resultante desse processo muito efêmera, ou seja, sua validade era tão curta que qualquer delonga em sua produção poderia torná-la ultrapassada e sem qualquer valor. Assim, sendo a abrangência e extensão de um sistema de custo, dentre das etapas que presidem a elaboração dos orçamentos de obras rodoviárias, tinha que se cingir ao imperativo da brevidade. A fim de conservar sua utilidade, essas circunstâncias fizeram com que o sistema em uso hoje pelo DENIT avance apenas até a etapa de cálculo de custo unitário de serviços e, consequentemente, emissões das tabelas referentes de preço, com o valor dos insumos pesquisados em diversas regiões do país e atualizados mensalmente. Como se sabe, essa tabela referenciais tem sido um instrumento de valor inestimável para o setor da construção rodoviária do país, apesar de algumas dificuldades impostas pela sua pouca flexibilidade, quando se trata de utilizá-las os mesmos para elaborar orçamentos específicos de obras. É notório que os custos de obras em geral são muito sensíveis à sua localização geográfica. As condições naturais, sociais, econômicas e logísticas que aí são encontradas, bem como ao próprio plano de mobilização e instalação que o construtor tenha em mente, este fato ganha especial relevo no caso de obras rodoviárias federais, pois estas se realizam nas mais diversas regiões do país e, consequentemente, vão defrontar com todo tipo de diferenciação localizacional. É óbvio que uma mesma tabela de preço não pode ser adequada para a preparação de orçamentos que reflitam com precisão os custos a serem incorridos em todos os casos. Para tanto, seria necessário que o sistema de custos avançasse mais um passo e adentrasse a etapa de elaboração dos orçamentos, gerando, para isso, custos unitários específicos para cada obra. Com o advento da estabilização monetária, o que aconteceu? Acontece que o plano real decorreu que a maior integração da economia aos mercados externos tornou-se extremamente oportuna esta revisão do Manual de Custos Rodoviários, visto que tais fatos, por si só, alteraram significativamente o comportamento de construtores, fornecedores e empresários de um modo geral, e, consequentemente, modificaram a formação de custos de suas respectivas atividades. Da mesma forma, a evolução tecnológica ocorrida no setor da construção nos últimos anos, com a incorporação de recursos de informática, tanto na área técnico-administrativa quanto na modernização de equipamentos, tornou-se um fator de modificação de custos que não pode deixar de ser considerado. Há que levar em conta ainda que na área específica de apuração de custos, os recursos que a informática oferece atualmente tornam possível e fácil a realização de tarefas que no passado seriam extremamente penosas. Assim sendo, o presente revisão abre oportunidade para que se cogite uma ampliação do alcance do próprio sistema de custos do DENIT. Metodologia. Como medida prévia à revisão propriamente dita no manual, foram estabelecidas algumas diretrizes metodológicas de modo a orientar os trabalhos a ser desenvolvidos. Os aspectos abordados foram os seguintes: sistema de pesquisa de preço. Aí nós temos tamanho de amostra de preços de materiais de equipamento. O ciclo buscará aumentar o tamanho das amostras de coleta de preços de materiais, equipamentos
idealmente de 3 preços de cada item, ou na impossibilidade utilizará os preços colhidos por outras entidades reconhecidas idôneas como aferidores das reais condições de mercado, permitindo ainda que se alcance o leque de ofertas mais amplos que não está sendo atingido pelas pesquisas. B. Pesquisa de custo de mão de obra para categoria profissional. Os níveis da remuneração de mão de obra no setor da construção rodoviária serão determinados utilizando os pisos salariais acordados nas convenções de coletivo do trabalho, celebradas entre sindicatos e trabalhadores e os sindicatos patronais para as categorias ajudante e oficial e multiplicadores oferecidos periodicamente por pesquisa direta para as demais categorias. Sugere-se frequência anual mínima para as revisões de rotina, contemplando-se, entretanto, a realização de pesquisas intermediárias sempre que houver razão para se supor que tenha acontecido mudanças significativas no mercado de mão de obra da construção. Com a finalidade específica da revisão do manual, foi realizada pesquisa junto às construtoras ou sindicatos patronais para uma aferição dos multiplicadores que reflitam a situação presente. Preço do Estado e preço da região. Será mantida a denominação preço de insumos de um determinado Estado. Apenas quando forem feitas pesquisas diretas locais, a denominação de preços regionais se aplicará aos utilizados nos demais casos, com vistas a distinguir perfeitamente as duas situações. A utilização de preços da região de um determinado Estado subtende certa distorção de valores que deve ficar clara para o usuário. A determinação dos preços regionais obedecerá ao seguinte critério: mão de obra, maior piso salarial na região de pesquisa resultante na convenção coletiva de trabalho. Para as categorias não contempladas nas convenções coletivas de trabalho, realizar pesquisa salarial e adotar valor médio. Materiais e equipamentos menos valor pesquisado na região. Pesquisa e cadastramento de novas materiais e equipamentos. Foram cadastrados nos sistemas materiais e equipamentos que ainda não eram utilizados em 1980 e que atualmente são de uso corrente na construção de rodoviária. Tal cadastramento compreendeu o levantamento e registro de suas características construtivas, mecânicas e operacionais, bem como das produtividades com que trabalham, além de outras adequadas de cada caso. Essas informações foram recolhidas junto a fabricantes e usuários de novos materiais de equipamento. A utilização cadastral tem por objetivo dotar o sistema de recursos para compor o custo dos serviços, levando em conta as tecnologias de emprego mais recentes, incorporando os ganhos da produtividade a elas inerentes. Exemplos típicos na área de equipamentos são a fresadora de pavimento, usina de asfalto Drummischer, recicladora de pavimentos de rodovias, máquinas de controles eletrônicos no lugar de controle hidráulico. Na área de materiais, os reativadores de asfalto, mantas geotextéis, etc. Cálculo do custo de mão de obra. Custo de mão de obra em horas normais, horas extras, ordinárias e em trabalho. Noturno. O custo de mão de obra é calculado pelo ciclo, considerando todo o trabalho desenvolvido em horas normais, o que é satisfatório para a obtenção de preço de referência. Não serão incluídos no sistema de cálculo do custo de mão de obra em horas extraordinárias e em trabalho noturno. Encargos sociais. Foram revistos os cálculos dos percentuais de encargos sociais terroristas trabalhantes em regime normal, com vista à sua atualização legal, bem como para a avaliação de repercussão sobre os mesmos dos custos das refeições de transporte, prática hoje consagrada no mercado. Foi também avaliada a incidência relativa ao fornecimento de material de segurança do trabalho, diferenciação dos encargos sociais para serviços de conservação delegada. Decidiu-se descontinuar a diferenciação dos encargos sociais para os serviços de conservação contratados e delegados, admitido que os órgãos que assumem delegação também trabalham contratando mão de obra não pertencente aos seus quadros. Custos horários de equipamentos. Custos horários para condições leves, médias e pesadas. Foram incluídos no sistema de custos das 3 condições de trabalho. No seu cálculo se levantará em conta a vida útil dos equipamentos variáveis, a fim de refletir o esforço a quem estão sujeitos e, no caso,
foram ainda indicados no serviço em que é normal os equipamentos trabalharem fora das condições médias, como vistas as confecções das tabelas do DENIT. Será permitido aos responsáveis pelo orçamento selecionar as condições de trabalho dos equipamentos. De acordo com as características dos serviços que estiveram compondo, as composições do serviço do ciclo, entretanto, levam em conta os custos horários dos equipamentos trabalhando em condições médias. Vide a dos equipamentos. Foi realizada pesquisa junto a fabricantes, usuários e publicações especializadas com vista a captar os valores da vida útil do equipamento ditados pelas modernas práticas de administração e manutenção. A pesquisa destinou-se a trazer subsídios para definir os valores da vida útil que foram considerados pelo ciclo no cálculo dos custos de manutenção e depreciação. Custos de manutenção e de equipamento. Os valores de coeficientes e manutenção utilizados anteriormente foram aferidos. Para tanto, tornaram-se por base de dados sobre custos de manutenção um grupo selecionado de equipamentos existentes em publicações especializadas. Os resultados observados nos grupos de controle foram expandidos para um conjunto através de considerações sobre as semelhanças entre equipamentos considerados como pertencentes à mesma classe. Como consequência, foram estabelecidos novos valores para os coeficientes de manutenção K, nos casos em que se identificam discrepâncias em relação aos seus valores anteriores. Critério de estabelecimento do valor residual dos equipamentos. Os percentuais utilizados pelo ciclo para estimular o valor residual de equipamentos foram aferidos através de pesquisa, no caso de mercado, para máquinas usadas realizadas nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo. Depreciação. O critério adotado para o cálculo de depreciação é da linha reta. Seguro e imposto. O custo de horário de veículos deve contemplar a parcela da captura do PVS uso obrigatório e o custo de equipamento operativo e produtivo. Bem, agora já o custo de equipamento operativo e produtivo foram redefinidas. Eles foram redefinidas as parcelas que integram o cálculo de custos horários dos equipamentos em situação operativa e improdutiva. Agora vamos falar sobre composição de custos unitários diretos. Bem, primeiramente nós temos a produção das equipes mecânicas. Realizada a pesquisa junto a fabricantes e usuários, a fim de aferir as produtividades utilizadas atualmente nos cálculos dos custos rodoviários, levando em conta as características dos novos equipamentos nas alterações havidas nos métodos construtivos, além da própria formação das equipes mecânicas que, em certos casos, sofreram alterações. Metodologia para a pesquisa do campo com vistas à determinação de produtividade de equipamentos novos. Desenvolvida a metodologia para pesquisar no campo de produtividade dos novos equipamentos com a utilização do processo estatístico da observação, a atividade auxiliares e custos de referência. Vamos lembrar dessas atividades auxiliares e custos de referência que pode cair. As composições de custos unitários foram classificadas como segue: custos unitários diretos para atividades auxiliares, custos unitários diretos para atividades de apoio, tais como fabricação na obra de matérias e componentes, transportes comerciais e outros assemelhados necessários ao suprimento da obra, fornecimento de materiais compreendendo, além do custo do material, seu transporte e descarga da obra, assim como custos unitários direto para a execução das atividades elementares, isto é, trabalhos no menor nível de complexidade possível a ser quantificado e que pode fazer parte indiferentemente do serviço mais completo de mais e uma categoria, ou seja, construção, conservação, sinalização ou restauração. Custos unitários diretos de referência das obras e serviços. Custos unitários nos níveis de agregação com que figuram usualmente as normas de medição de pagamento das contratações do DENIT. Tais custos serão obtidos pela agregação de itens pertencentes às duas fases anteriores, classificados pela categoria que comporão as tabelas de custos unitários regionais do DENIT. Carga, descarga, manobra de transporte na obra. Os custos de transporte são, em geral, calculados através de equações lineares que comportam dois termos, um fixo e outro variado, assumido na forma geral y é igual a ax mais b, onde y é o custo total da tonelada transportada, a custo unitário por tonelada quilômetro transportado, x distância do transporte, e o b custo fixo relativo às operações de carga e descarga de manobra.
Então ficaria assim: o custo total de tonelada transportada é igual ao custo unitário por tonelada, quilômetro transportado, vezes a distância do transporte, mais o custo fixo relativo às operações de carga, descarga e manobra. Ok? Esta sistemática de cálculo foi revista. Adotou-se metodologia na qual a parte fixa é incluída diretamente nas composições dos custos dos serviços para o qual estão sendo realizadas as operações de carga, descarga e manobra. O custo de transporte propriamente dito é calculado pelo produto de custo unitário da tonelada X quilômetro, fornecido pela composição auxiliar respectiva pela distância mediante o transporte pelo peso transportado. Tabela de custos unitários de referência. As tabelas do ciclo apresentarão os custos unitários de referência que incluirão os custos diretos do LDI, lucro de despesa indireta. Os custos unitários de referência em sua apresentação nas tabelas são discriminados de acordo com as diferentes categorias de obras, ou seja, construção, conservação, sinalização e restauração. Muito embora possam ter origem em composições de serviços auxiliares, agregados segundo critérios convenientes a cada caso. Planilha de orçamento. Percentual de LDI. Os critérios adotados para o cômputo do LDI nos custos do ciclo foram definidos pela então Gerência de Custos Rodoviários do extinto DNER, posteriormente modificados por determinação do TCU para atendimento no artigo 40 da Lei 8.693, conforme a metodologia descrita no próximo capítulo. Orçamentos de referência de obras específicas. O sistema proporciona essa questão do orçamento de referência de obras específicas. O que vai diferenciar? O sistema vai proporcionar um primeiro nível de adequação dos custos unitários, através do cálculo dos custos horários dos equipamentos, considerando sua utilização em condições leves, médias e pesadas. Esse sistema faculta a elaboração de orçamentos das obras rodoviárias específicas, com a utilização dos preços unitários e serviços de referência do DENIT, adequados às condições locais, materiais, sociais, econômicas e logísticas de cada obra. Para a elaboração do orçamento de uma obra com utilização do ciclo, o projetista deve definir se serão utilizados brita de areia produzidos ou extraídos na obra, ou se esses materiais serão adquiridos comercialmente. Essa opção levará em conta os volumes necessários à viabilidade da exploração de areais, pedreais, no caso, na areia e da pedra na região da obra, considerando-se ainda prévia a análise dos aspectos ambientais da disponibilidade desses materiais. O projetista deverá apresentar pesquisas e preços realizados na região da obra quando adotadas brita e areia comercial. Pessoal, é isso aí. Agradeço a vocês, desejo uma boa prova, sucesso, fiquem com Deus.